deste sábado Polícia para Militar domingo foi de recebeu denúncia terror de para os tiroteio moradores do entre Morro do grupos Jaburu. armados no Morro do Jaburu está agora ocupado por gangues rivais. Cadeou uma disputa violenta pelo poder. Estão vivendo um clima de tensão e sendo ameaçados pelos rivais. Num serviço de alto-falante. Desde quando surgiram, as favelas são consideradas um problema social, cenário de violência, desigualdade e histórico de abandono. Mas por que o Estado não desempenha um papel ativo nas favelas? Porque ele sabe que o pobre com cultura se afasta da violência, que muitas das vezes é programada para operar nesses territórios. Há problemas nas favelas? Sim, mas há pessoas ali, vivendo e se organizando para cobrar das autoridades, ou para se organizar em prol da resolução desses problemas. A favela não é um problema social. A favela nunca foi reduto de marginal. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. Não existe a cidade e a favela. A favela faz parte da cidade. As pessoas precisam tirar esse olhar negativo e preconceituoso e enxergar a favela como parte da solução dos problemas da cidade. A favela não tem que ser enxergada como um problema social. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. É, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito ao salário de fome, uma vida normal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. A gente entende que só dá acesso a investimento, que aqui tem pessoas, e onde tem pessoas faz acontecer. A favela não é problema, eu vejo que é potencialidade. Não acho que a favela seja um problema social. O problema são o desprezo, né, que a favela tem do poder público. Você não pode falar assim, a favela é um problema social. Não, é um problema da cidade, é um problema do Estado, é um problema de todo mundo. Eu não vejo a favela como um problema por ser favela. Eu acho que a favela ela já começa sendo, historicamente, um lugar de heróis e heroínas da nossa história, né? De líderes que fazem parte da formação cultural mesmo, histórica das nossas cidades. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Eu acho que isso aqui, a favela não tem que ser lida como um problema, ela tem que ser lida como solução através de investimento. Você investe e a favela floresce. A gente diz muito isso, né? Eu vejo que a própria cidade é que faz da favela um problema, né? Porque na favela, aqui tem potencial. Parece que botar a culpa na favela como problema é tirar a responsabilidade da cidade como um todo. Para mim, a favela é uma potência social. Você encontra ali nas comunidades pessoas extremamente trabalhadoras, talentosas, que são exemplos para muita gente e que têm um futuro promissor, desde que sejam valorizadas, incentivadas pelo poder público.
É uma desigualdade provocada que precisa ter trabalhos, ações, tanto por parte do Estado como das próprias pessoas. Antigamente, né, na ausência do Estado, na ausência de direitos, a gente precisa lembrar que, historicamente, as favelas foram construídas pelas mãos das próprias pessoas que formaram, né, as pessoas que chegaram nesses espaços para fazerem suas casas, para terem sua moradia digna, né, em busca de direitos, em busca de dignidade. Eu acho que pela potência que tem na favela, de muita gente que produz, muita gente que tem uma história de vida, né, de resiliência, de luta mesmo, eu acho que dá acesso à favela ao conhecimento e a recurso, eu acho que ela consegue resolver seus próprios problemas e se torna uma potência para a resolução talvez de outros problemas de outros lugares da comunidade, outros problemas sociais. A gente vê que as pessoas levam o que tem de melhor de si para a área nobre, né? Além da sua força de trabalho, né? O seu conhecimento, o seu talento, né? A visão empreendedora, tudo vai para fora e na favela fica pouco ou quase nada. As favelas são um potencial riquíssimo de possibilidades de uma grande sociedade. Né? Você tem cultura lá, você tem trabalhos econômicos, você tem atividade de todos os tipos, tem gente. Então, chamar de problema é jogar um problema social só nesse grupo de pessoas que já são, já tem precariedades. É quase desonesto falar isso, né? A favela traz muito da história, né? Traz muita potência histórica, cultural e artística e potência política, né? De pessoas que, com as próprias mãos, precisavam construir seus barracos, precisavam correr atrás de lenha, correr atrás de água e fazer, né, todos os seus direitos, elas precisavam conquistar pelas próprias mãos. Eu entendo quando você fala que é um problema social, porque lá tem vários problemas, mas ela não é um problema. Ela vive problemas que precisam ser saneados pela sociedade como um todo. Cooperar é desde o início. Quando se começa a ocupar uma comunidade, é sempre um ajudando o outro, todo mundo fazendo junto. O cooperativismo ele tem uma importância muito grande para o eixo que ele atua, né? O cooperativismo ele nasce quando pessoas com ideias em conjunto, ideias iguais ou ideias similares, elas se juntam em prol de um objetivo, né? Elas se juntam numa atuação, né? Visando um objetivo, um resultado, né? E então o cooperativismo ele ganha força social, ele ganha impacto social. Quando você trabalha em conjunto com outras pessoas que pensam muito similar a você ou que têm o mesmo objetivo, muitas vezes você alcança resultados maiores ou resultados com menor curto espaço de tempo ou menor investimento para esse resultado. Essas cooperações que existem, né, dessas empresas privadas, ou seja, da gestão pública, ou de outras ONGs, outras organizações, elas fazem muito falta nesses territórios periféricos. Porque exatamente por eles serem periféricos, estarem distantes, eles não têm esse acesso muito facilitado. O cooperativismo é um espaço muito importante porque é um espaço de solidariedade, né? Nós estamos falando, geralmente, nesses ambientes periféricos, é onde não tem recursos. E como é que essa comunidade consegue, então, conseguir recursos? Criando forças, esses espaços de cooperação. O cooperativismo, iniciativas de economia circular, economia popular, enfim, vários conceitos da economia, eles são essenciais para dinamizar esses espaços, né? E para, principalmente, valorizar o que há de melhor nesses espaços.
quando a gente olha para a história das periferias e dessa formação das periferias pelas pessoas, o que mais chama a atenção é justamente o cooperativismo, a coletividade e a solidariedade, a colaboração entre essas pessoas. Do nosso ponto de vista aqui do cooperativismo do Instituto Unimed Vitória, nós estamos inseridos nesse contexto. Então, um dos princípios cooperativistas, o sétimo princípio cooperativista, é o interesse pela comunidade, o cuidado com a comunidade. Então, nós nos entendemos como fazendo parte da comunidade. Quando acontece essa quebra de gelo, essa quebra de parede, vamos botar assim, que a gente consegue aproximar, né, das comunidades e outros atores, pequenos investimentos florescem muito nessas regiões. Bom, a gente tem alguns exemplos muito pertinentes na Grande Vitória de como o cooperativismo ele mudou, né, determinados territórios. Então, a gente tem a Grande Terra Vermelha, a gente tem o Território do Bem, aonde eu estou citando esses dois porque eles têm uma peculiaridade, né? Eles têm uma moeda própria. E essa moeda própria, qual é o grande barato? É fazer com que as riquezas produzidas no território circulem no próprio território. Eu acho que esse cooperativismo da periferia está justamente nessa importância de levar mais oportunidades para as periferias, de levar um banco comunitário para dentro, para o alto do morro, de fortalecer o comércio dentro do morro, dentro dos bairros, de fortalecer os artistas, né? Levar oportunidade para os jovens estudarem, sonharem com o que eles querem ser. Então, tudo isso vem justamente desse fortalecimento coletivo, né? A gente sabe que sozinho não dá para solucionar tudo. Tem que ver uma parceria, uma cooperação entre todos, né? As pessoas que moram ali, o poder público e todos que estão aí envolvidos nesse contexto. Então, como nós somos cooperativa, a gente entende que o cooperativismo, a intercooperação, ele é uma boa ferramenta de estar solucionando vários desses problemas. Eu vejo que, assim, quando a gente está junto, quando a gente está em comunidade, quando a gente está em cooperativismo, a gente se torna mais forte. É assim com os pequenos negócios, é assim com as hortas comunitárias, onde as pessoas se juntam para plantar, para ter o seu próprio alimento. E é assim tudo que a gente faz. Quando a gente está junto, a gente fica mais forte. O mirante do Morro do Jaburu deixa escancarada a cidade de Vitória, em alto relevo, com todas as suas nuances e contrastes de prédios a barracos, de marés a montanhas, que flutuam sobre as águas e contornam o horizonte. Dessa simples varanda a céu aberto, a vista panorâmica para a paisagem que mistura asfalto e céu, natureza e concreto, também está de frente para os bairros nobres da cidade, a poucos quilômetros e a muitas realidades distantes dali. Eu costumo falar que se eu não morasse num lugar com tantos problemas, dificilmente eu seria um líder, né? Aí começou no final dos anos 90, a gente começou a se incomodar aqui na comunidade, que aqui era o lugar de todos os problemas, apesar que na época o foco era mais para a região de São Pedro, mas aqui também era o lugar de todos os problemas. Não foi fácil. Não foi fácil porque foi a luta do Cosme Santos. Ele lutou muito para conseguir esse projeto. Foi muita guerra para ele conseguir. Isso aqui antes era esses pés de coqueiro, pé da jaqueira e muito lixo. Ele lutou muito para ele conseguir essa batalha aqui. Ele lutou muito nas câmaras municipais
com as pessoas responsáveis por isso. E ele conseguiu. Para falar desse projeto, né, da Horta do Amanhã, que é um sonho assim, dessa comunidade aqui de mais de 10 anos, né, e que ele é um sonho também pautado em cima de um problema muito grave que tem aqui na região, na comunidade, que é o lixo residual, né, o lixo em áreas que, né, degradadas ou em espaços que sobraram, a gente fala assim, né. Na época era de um senhor que toda essa área aqui, que é uma área linda, que temos os blocos aqui, era uma chácara. Eu já morei aqui nossa, 45 anos atrás, eu estou aqui há 45 anos. Então isso aqui era uma chácara, não tinha nada dessas casas. Isso aqui era um favelão, né? Com esgoto a céu aberto, dificuldade de abastecimento de água, de rede de esgoto, nem se fala, que tinha uns madrilhões, tudo quebrado em cima das escadas, em cima dos becos, correndo de esgoto para todo lado. E aí a gente começou a questionar, assim, né? Por quê? Por que não melhorava, né? Foi daí que a gente começou a juntar um grupo de moradores. Inicialmente tentamos participar junto com a associação, mas não conseguimos. Para as pessoas que tinham muita necessidade de ter uma moradia, nós temos casas hoje em dia. Mas eu preferia quando era a chácara, porque quando era a chácara tinha ar puro. A gente vem militando, lutando, assim, trabalhando com a comunidade essa questão do fortalecimento político também, porque no passado, né, os políticos subiam, pegavam os votos e aí depois sumiam. E a partir daí começou a vir as primeiras melhorias, veio a primeira intervenção de obras aqui para a comunidade e o nosso grupo se tornou no Grupo Nação. Hoje em dia nós temos uma selva de pedra, enquanto antes era só o quê? Antes era árvore, era ar puro, era só a Mãe Terra e a maravilha. Então, a partir dessa união, nós passamos a ter mais força ainda. Aí depois começou a surgir também os coletivos, né? Também as ações via ateliê de ideias, né? Onde surgiu, por exemplo, a ONG 118, que hoje é a principal parceira do Grupo Nação, juntamente com o ateliê de ideias, né? Aí a 118 eles começaram a vir a atuar aqui no Território do Bem como estudantes. Os arquitetos começaram a atuar como estudantes. Depois fundaram uma empresa, a ONG 118, e hoje estão aqui atuando. Um caminho, eu acho que foi descoberto também pelas lideranças, é fazer essas parcerias com entidades privadas e tal, que tem trabalham na região, na verdade, né, que tem as suas sedes perto, né, como é o caso da Unimed, que é um grande parceiro. Nós já temos um relacionamento de longa data com a comunidade do Jaburu. Nós estamos sempre buscando realizar ações em parceria, apoiar ações que são realizadas lá. E a horta comunitária, ela surgiu como uma proposta, né, da 118, com o Grupo Nação. Nos trouxeram essa proposta e achamos que estava alinhada com a nossa atuação, né, dentro daí da promoção da saúde, por meio de projetos educacionais que também atuam, né, no meio ambiente. E então nós decidimos apoiar essa iniciativa que eles trouxeram. Essa proposta aconteceu de fazer essa melhoria, de transformar esses espaços residuais em hortas, como uma experiência já bem sucedida em outras áreas da comunidade.
A comunidade de Jaburu tem muitos desafios de infraestrutura, né? Essa horta, como é uma horta um pouco maior e fica no lugar de declive, ela tinha uma ideia de estrutura, né, para se estruturar, para ela funcionar, que precisava de uma grande intervenção. A gente entendeu, né, com a proposta do projeto, que iria trazer esse benefício na saúde dos moradores. Só de você levantar de manhã cedo, sair da sua casa, saber assim, eu tenho alguma coisa para fazer. Porque é uma ocupação, né? Só de você pensar que eu tenho uma ocupação para fazer, eu levanto de manhã, desço aqui, essas escadarias aqui. Às vezes eu sento muito aqui, gravo meus vídeos, né? Gravo vídeo e venho cuidar da minha horta. Eu converso com as plantas. É um círculo virtuoso, né, que o projeto traz e propõe e oferece para a comunidade. E a partir daí, né, com parceria junto à ONG, que aí a gente fala muito dessa cooperação mesmo, né, que tem as lideranças comunitárias, que tem a ONG Grupo Nação, tem a ONG Associação 118, que é dos arquitetos, que é onde eu trabalho, e também tem as parcerias que são mais financeiras economicamente, que tem a Unimed e outros parceiros. Planta precisa de quem conversa com elas. E é o que eu faço hoje em dia, é conversar com elas. É por isso que elas estão tão lindas, porque eu converso com elas. É o que me ajuda no meu dia a dia. Não é fácil ser uma pessoa depressiva. Com a horta, eu mudo, porque eu converso com as plantas. Isso me ajuda muito. Depois de todo esse período, né, de intervenção, de cooperação, a gente chegou a um resultado. Aí vocês imaginam, foi projeto, foi aprovação de todos os cooperados, foi também a aprovação da própria comunidade em reuniões aqui, e também o plano futuro de como cuidar da horta e tal, que está em discussão até hoje, né, que é complexo, é uma coisa viva, a gente faz e desfaz várias vezes, como foi o projeto aqui também, né, de certa forma vários parceiros a gente tentou e a gente conseguiu no fim fechar essa cooperação junto com a Unimed e todas as associações envolvidas. E a gente chegou nesse resultado que está hoje e ainda muito o que fazer. Quando a gente se junta, a gente fica mais forte e a gente conquista muito mais coisas. Então, grande parte do que a gente já conquistou, do que a gente já conseguiu, foi a partir dessa união. Finalmente, quando, né, conseguimos lá, eles conseguiram executar lá a parte de infraestrutura, fazer toda a preparação, né, para receber a horta, para conceber a horta, a comunidade recebeu de forma muito positiva. Então, ela com certeza vai continuar trazendo muitos benefícios, né, se eles conseguirem, né, implementar, né, tudo aquilo que foi idealizado pelo projeto. É sempre um desafio você implementar projetos, porque você precisa engajar a comunidade, mudar culturas, paradigmas, pensamentos, né? Isso não é de um estalo, isso leva tempo. Uns levam mais tempo, outros menos, mas precisa perseverar, ter paciência, às vezes recomeçar, às vezes dar um passinho atrás para dar 5 para frente. E eu entendo que é dessa forma que a gente vai conquistando e transformando os lugares.
Quando a gente fala de ecossistema de uma maneira, hoje em dia tem se falado muito do ecossistema de inovação, né? O conceito de ecossistema de inovação, ele vem do ecossistema da biologia, né? Que nada mais é do que vários seres convivendo em um mesmo ambiente, né? Onde esses seres convivem de forma harmônica, muitas vezes com interações positivas para ambos os organismos. E quando você fala de áreas verdes dentro de centros urbanos, você está promovendo esse ecossistema. Inovação é um termo que está muito em alta, né? Então, se fala muito em inovação, né? Seja a inovação incremental, que é você alterar um processo já existente, um produto já existente, né? E você incrementar novos elementos, né? Ou a disruptiva, né? Que é você partir do zero, que geralmente é uma forma de inovação que demanda mais tempo, demanda mais recurso, enfim, né? É um processo inovador com as suas peculiaridades. O trabalho que hoje está muito em ascensão, em voga, muito discutido, que é a sustentabilidade, ela não tem como desassociar do social, porque eu acho que é uma rede de entendimento, né, de tudo que tem que estar interligado, e o social ele é uma parte do sustentável que muitas vezes não é tão discutida, mas que ela é essencial para tudo funcionar de forma do urbanismo, da arquitetura, também para que tudo consiga ficar em harmonia. E aí o papel um pouquinho da academia nesse ambiente cooperativismo, né, é que a academia ela tem o seu cerne, né, dentro da extensão universitária, que é levar esse conhecimento da academia para fora. Então, como que a academia enxerga no cooperativismo um elo de ligação com a comunidade para que ela possa trocar esse conhecimento e ajudar nesse desenvolvimento social. Então o cooperativismo ele também serve para isso, não só para desenvolver esses programas, mas também para servir como esse elo de ligação, né, entre essas grandes instituições, essas instituições que promovem o desenvolvimento, que encontram nesse grupo, né, nesse cooperativismo, uma oportunidade de poder atuar e contribuir para alcançar os resultados. Quando a gente trata aqui de intervenção no bairro, é intervir na vida das pessoas mesmo, é intervenção no cotidiano e como as pessoas se relacionam com os espaços. Então, isso tudo, não só o meio ambiente, mas sim a sustentabilidade social. A base de uma horta comunitária é a cooperação. Então, numa sociedade competitiva ao extremo que a gente vive, né, na atualidade, é meio que a gente remar contra a maré. E a gente continua remando contra a maré. Porque a base mesmo é a cooperação, é o trabalho coletivo, é a união, é a articulação, é o respeito à diversidade. Hoje a gente consegue enxergar duas vertentes principais de formação de cooperativas, e aí trazendo muito para a academia, como que a academia tem atuado, né, frente a essa formação de cooperativas ou formação de pessoas para atuar nas cooperativas, né? A relação da cooperação, ela vem muito disso. Como consegue construir essa cooperação de uma comunidade que já está, de certa forma, cansada, que tem que fazer sacrifícios todos os dias por morar num lugar difícil, trazer a compra para cá é difícil e tudo. Então aqui, eu vou te dizer, gente, é um lugar de muita resiliência, de muita gente combativa, de muita gente com batalha muito, e por isso que talvez esse olhar da Associação 118, trazendo a academia também, o que a gente estudou como arquiteto, como urbanista para cá, a gente se sente incentivado, que a gente se sente fazendo a diferença mesmo. As periferias, elas têm um campo de inovação muito grande, né? Porque, como eu falava para você, a própria dinâmica cultural, a dinâmica da vida nas periferias, às vezes um determinado produto, seja um produto ou um serviço que já existe, ele tem que sofrer algum tipo de adaptação para ele funcionar dentro das periferias. E o outro viés é uma formação mais pessoal,
que aí a gente está falando muito de cursos de pós-graduação, cursos de extensão, que formam pessoas para atuar, né, na gestão dessas cooperativas. Então nós temos programas, por exemplo, cursos de pós-graduação, Lato Sensu, por exemplo, que é gestão de cooperativas. Então são pessoas que já têm uma formação acadêmica, e aí pode ser formação acadêmica de todas as áreas, né? A gente está falando aí de cooperativas que pode ser do agronegócio, pode ser de empreendedorismo social. Então às vezes você vai ter uma ampla variedade de formações acadêmicas ali, mas que se encontram em um curso de pós-graduação que vai ensinar, que vai trabalhar um pouquinho essa capacidade de gestão do profissional para atuar nos desafios que é gerenciar uma cooperativa. Então nós temos esses dois caminhos hoje dentro da academia na formação e sustentação das cooperativas e nas suas atividades. Foi deixado de lado também essa sustentabilidade de tentar fazer uma rede, que aí o cooperativismo vem de novo, né? Com quem tem recurso, quem pode alcançar recurso, quem está ali no dia a dia, vivendo as comunidades e as necessidades, e quem tem o saber, quem estudou e que teve acesso a esse saber. Então é importante que a gente faça essa cooperação entre esses três nichos, né? O saber, a proximidade de quem sabe a necessidade e quem tem recurso. Então a sustentabilidade social passa por aí, fazer essa costura, né? Para a gente chegar em algum resultado. A gente começou, a iniciativa foi minha, junto com meu marido, Iedo, porque era uma rua que não era cuidada pelo poder público municipal, né? É uma rua sem saída, mas não era reconhecida como rua. E também havia muito descarte de entulhos, de lixo, né, por moradores dos arredores aqui. E aí a gente teve essa iniciativa de cuidar da rua, de cultivar na rua, para criar um espaço mais saudável, mais humanizado, que as pessoas do entorno pudessem também usufruir. Aqui foi tipo uma ocupação desse espaço aqui, né? Foi tipo uma ocupação no bom sentido. Não pedimos permissão nem autorização, mas era um local que estava abandonado e os moradores se juntaram e começaram a cuidar do espaço. Olha, essa horta, na verdade, ela começou a surgir em 2014, quando eu e a Eduarda, minha esposa, mudamos para cá. Nós compramos uma casa e essa rua aqui era um matagal. Lá em cima tem um jardim, que era um local de viciado de lixo. E aí a gente teve a iniciativa de fazer uma horta comunitária, fizemos uma divulgação, organizamos um curso preparatório e a partir desse curso, que foi o disparador, a gente formou um coletivo, na época eram 14 pessoas, que tocou o projeto a partir de 2016. Em 2016 a gente começou efetivamente o projeto. A participação aqui, ela começou com um encontro na rua, assim, eu querendo mexer com plantas, querendo mexer com composteira, sabia que existia esse ambiente e quando eu encontrei alguém que conhecia, vim para cá e rapidamente já fui inserido nas mutirões, nos eventos, né? Aqui na horta comunitária aqui do quintal, eu atuo mais como cidadão, como morador, sabe? A minha participação é mais como alguém que cava terra dura, que cava buracos aí, alguém que consegue mudas nos lugares onde eu vou, eu consigo sementes, mudas, né? Aí nós fizemos uma visita educacional com todos os vizinhos da rua, pedindo para não jogar lixo, etc e tal.
Sob a ótica da engenharia ambiental, a gente vê a questão do espaço degradado. Aqui na cidade não existe uma degradação ambiental verídica, assim, né? Existe uma região de mato, de árvores nascendo e se recompondo. É mais uma degradação social na área urbana, né? Então a gente pega esse ambiente degradado socialmente, escondido, transforma numa horta que traz pessoas, né, que envolve pessoas, envolve grupos e revitaliza isso de forma mais social. E aí nós começamos a fazer a horta. O primeiro canteiro foi ali em frente de casa. Aí nós fizemos um projeto e apresentamos na Secretaria do Meio Ambiente de Vitória. A intenção é realmente fazer do espaço um espaço em que a comunidade se aproprie, aproveite, um espaço de convivência social, convivência comunitária também. Eles tinham um programa de hortas nas escolas, né, pela prefeitura. E eles pediram a gente, vocês fazem uma turma de 30 pessoas, a gente dá o curso para vocês, e aí a gente começa a dar um apoio, né? Esse espaço aqui é um espaço naturalmente de educação, assim, né? A princípio ele é um espaço muito de educação. Das pessoas virem, enxergarem, entenderem como que é importante o processo de horta, o processo de área verde na área urbana, né? Essa horta ela é muito educativa, ela é muito pedagógica aqui, né? Tem muito essa característica. A horta urbana ela é muito educativa. Na parte ambiental, assim, o que eu vejo de mais interessante, porque a vegetação, assim, né, a construção de uma horta, a gente tem um ganho de muito aprendizado, né? Mas a questão da separação do resíduo, eu acho que a compostagem me atrai muito nisso também, né? Você aprende a separar o resíduo. A horta quintal comunitária é um sentido amplo dessa palavra comunidade. A comunidade não é só umas pessoas que moram num lugar só, né? Mas comunidade como as pessoas que fazem uma coisa comum. E participar disso, jogou o resíduo, transformou em composto, jogou numa planta, que aquela planta você leva para casa e produz ela e come ela, tanto para as crianças quanto para os adultos, isso é sensacional. Eu acho que vale muito a pena a presença da horta comunitária com vários aspectos, e um deles é esse. Hoje nós estamos vivendo nesses momentos de emergência climática, que a temperatura tem aumentado às vezes 1,5 graus, que dá um impacto muito grande na cidade. Você vê 1,5 graus, a gente pode achar que às vezes é pouco, mas isso tem dado um impacto muito grande nas nossas vidas. Então, você transformar espaços verdes, ociosos, em hortas urbanas é muito importante, porque você vai diminuir, muitas vezes, esse impacto da elevação da temperatura. E isso para a comunidade é muito bom, que vai ser um ambiente, em vez de aumento de temperatura, vai ser um ambiente para amenizar a temperatura e infiltração da água nas cidades, que é muito importante, que não é uma área impermeabilizada. Eu vejo um campo muito grande na área da alimentação, seja a produção do alimento ou seja o processamento do alimento. Porque isso faz parte do cotidiano, né? A alimentação para eles, os territórios eles têm que ser muito criativos para suprir as necessidades nutricionais, né? Porque muitas vezes não tem a grana para proteína, né? Principalmente proteína animal, né? Então você tem que ter essa criatividade. Então eu vejo uma potência gigantesca
Acho que a academia tem um papel que pode ajudar muito. Acho que ainda a gente tem um campo de desenvolvimento muito grande. E na Grande Vitória a gente já tem algumas experiências muito interessantes dessa utilização, né? De tecnologias de hidroponia, tecnologias, enfim, para a produção de alimentos. Então vejo um caminho muito salutar.